comunicação. Vale a pena. Muito bom com a seleção. Olá, no programa Em Discussão de hoje vamos conversar de reforma eleitoral e as novidades aí para as eleições municipais de 2020. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o Dr. Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, seja bem-vindo à TV Alesp e vamos conversar um pouquinho aí sobre as principais mudanças, tudo como vai funcionar na eleição de 2020. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Guga. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e vamos aí tirar as dúvidas dos seus telespectadores. Pois é, né? Já começa com um tema muito polêmico, discutido bastante nos últimos dias, que é a questão do fundo eleitoral, né? Estão previstas algumas mudanças. Como será em 2020, doutor? Bom, estão falando de aumentar ainda, está em discussão na Câmara dos Deputados, estão falando ainda de aumentar o fundo eleitoral. Agora, uma coisa que a gente sempre foi contra, porque quando a gente fala em aumentar o financiamento público de campanha eleitoral, sobra menos dinheiro para a saúde, sobra menos dinheiro para a educação, enfim, para todos aqueles serviços essenciais. A gente sempre defendeu a doação até de pessoas jurídicas, mas limitada. É possível, por exemplo, você limitar um valor, não aquele limite antigo que era 2% do faturamento bruto do ano anterior. Você pode limitar num valor fixo, além de estabelecer um limite do faturamento da empresa, para não deixar uma doação ilimitada. Pode, por exemplo, colocar na lei de licitações alguma restrição de que aquela empresa que doa não pode ser beneficiada por contratos públicos. Enfim, tem N formas de fazer, mas mantendo o financiamento privado. Isso acontece em outras democracias do mundo. Na democracia americana, por exemplo, esse lobby das empresas é legalizado, é uma das questões até que se fala aqui também no Brasil de legalizar o lobby. Eu, particularmente, sou contra o financiamento público, mas o que a gente tem visto é que para a próxima eleição já vai ter um mundo de dinheiro para financiar as campanhas eleitorais. Isso não é garantia de que não haja o Caixa 2, porque a gente tem visto ainda que, a despeito desse valor de financiamento, ainda tem Caixa 2. Agora, doutor, muito se comenta, né? Se mantém, então, o financiamento através de pessoas físicas e de dinheiro público. Quer dizer, as doações, elas só podem ser feitas por pessoas físicas, é isso? Não, quem tem CNPJ, empresas não podem doar, é Só isso? pessoa física. E uma questão importante, Guga, é que tem candidato que tem o próprio carro no nome de uma empresa, no nome da pessoa jurídica. Tem gente que não usa o carro no próprio nome, usa o carro Sim, até no por nome... uma questão tributária e tudo mais. Usa né? o carro no nome da pessoa jurídica. O próprio candidato, ainda que a pessoa jurídica seja dele, ele não pode usar o carro dessa pessoa jurídica, porque isso configura doação estimável em dinheiro, uma doação de pessoa jurídica e, consequentemente, vai dar problema Na prestação de contas. para o candidato. Então, pessoa jurídica não pode doar de jeito nenhum. Pessoa física, o limite é 10% do faturamento bruto do ano anterior no imposto de renda. Declarou no imposto de renda. Do que declarou no imposto de renda. E agora uma novidade para a próxima eleição. Antes o candidato poderia se autofinanciar com todo o limite do gasto de campanha. Então, se o limite do gasto de campanha era R$1 milhão, ele poderia colocar R$1 milhão. Quer dizer, o candidato que falava, a minha campanha eu vou fazer com recursos próprios, agora tem mudança. Agora tem limite de 10% para o candidato usar os recursos do próprio bolso. Ele tem. Quer dizer, minha declaração de bens, por um exemplo, é R$1 milhão, só posso gastar 100 mil. Só 100 mil, e aí isso vai ter que ser combinado junto com as doações eleitorais. Então ele não vai poder... Qual é o impacto dessas mudanças na sua visão? Vai diminuir um pouco o abuso do poder econômico, o abuso que a gente diz, né? A disparidade de forças econômicas não é propriamente um abuso, porque é alguma coisa que está dentro da lei, mas aquele poder econômico, aquele candidato muito rico, falar, não, eu não uso nada do fundo partidário. É muito bonito falar, eu não uso nada do fundo partidário, eu não uso nada do fundo eleitoral, quando o sujeito tem bilhões e, para ele, se ele gastar todo o limite de gasto da campanha do próprio bolso, então acaba sendo uma ofensa ao princípio da isonomia. Você tende a fazer com que as regras de competição sejam mais iguais.
Agora, por exemplo, na eleição de 2018, tivemos o fenômeno das redes sociais e alguns candidatos eleitos aí com campanhas muito baratas, né, via rede social. Você acha que esse fenômeno em 2020 ele se repete, é consolidado, ou você acha que teremos mudanças de cenário? Eu acho que vai mudar o cenário, porque o que a gente percebe é que já o impacto das redes sociais já não é o mesmo pós-eleição. Tem deputados que se elegeram através das redes sociais, como você falou, que usam essas redes sociais em continuidade aí no mandato e o impacto não tem sido o mesmo. E o que aconteceu também, hoje em dia todo mundo viu que rede social é uma ferramenta importante, então está todo mundo utilizando. Mas eu acho um ponto importante, Guga, que o Tribunal Superior Eleitoral está usando ferramentas aí, está entrando em contato com o Facebook, está entrando em contato com o Twitter, está entrando em contato com o Facebook em relação ao WhatsApp também, aos aplicativos, para quê? Para tentar limitar, por exemplo, o disparo de WhatsApp, que tem uma investigação judicial rodando no TSE para saber se houve esse tipo de abuso ou não, enfim. A própria Justiça Eleitoral está se aproximando dessas mídias sociais para tentar diminuir os abusos, aí a utilização ilegal, a utilização fora do padrão, por exemplo, para veicular fake news. Uma das questões que está sendo discutida nas resoluções do TSE é justamente a responsabilidade objetiva dos candidatos em relação às fake news. A gente não sabe se isso vai passar e como vai passar, mas a ideia do TSE é mais ou menos o seguinte: passou, o candidato soltou fake news, ele responde objetivamente, e isso, dependendo do potencial que tiver na campanha, vai poder fazer, inclusive, com que ele perca o mandato. Agora, doutor, o universo das redes sociais, ainda nesse tema, é um universo muito vasto, né? Até que ponto, numa prestação de contas, a gente consegue realmente apurar que só foi gasto realmente aquilo, ou de repente, né, cria uma modalidade talvez de um caixa 2 virtual, né? Que de repente são outras pessoas que vão impulsionando, os tais robozinhos, etc e tal. Como é que a gente chega no número exato de dizer, ó, a prestação de contas realmente ela é... Dentro desse convênio que a Justiça Eleitoral fez com as redes sociais, está a obrigação de mandar as notas fiscais de impulsionamento de propaganda eleitoral para a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral cruza os dados da declaração prestada pelo candidato, da prestação de contas eleitoral, com os dados fornecidos pelas redes sociais. E tem uma proibição expressa da Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, em relação a impulsionamentos que não sejam feitos por partido, coligação ou candidato, impulsionamentos de propaganda eleitoral. Então, não pode ter propaganda eleitoral impulsionada na internet que não seja por partido, coligação ou candidato. Então, se eu impulsiono alguma propaganda eleitoral de um candidato, eu não sendo candidato, eu tomo uma multa e a multa é pesada. Então, isso daí eu acho que na última eleição, eu vi pode casos gerar cassação assim, de mandato e tudo mais, dependendo do vulto, dependendo da repercussão que isso tenha na campanha, pode sim configurar abuso dos meios de comunicação social, pode sim configurar abuso do poder econômico e levar à cassação do mandato, sim. Agora, doutor, outro aspecto importante, né, as pessoas não sabem diferenciar o que é fundo partidário e o que é fundo eleitoral, né? Existem algumas semelhanças e quais as mudanças que nós temos no fundo partidário para o ano que vem? Bom, em relação ao fundo partidário, é fácil de distinguir, porque o fundo partidário, como o próprio nome diz, ele se destina ao financiamento das atividades partidárias. Então, o que o partido precisa? Ele precisa, por exemplo, ter uma sede para ele funcionar, então o valor do aluguel dessa sede ou o valor da compra dessa sede é pago com fundo partidário, ele precisa pagar funcionário, então o valor do pagamento do funcionário é com fundo partidário. Então, todas as despesas, por exemplo, vai fazer um evento importante para o partido, uma convenção, uma reunião política, fazer, por exemplo, cursos para preparar os seus candidatos, tudo isso é pago com o dinheiro do fundo partidário.
E aí tem também o fundo eleitoral, que também é Que é chamado para as campanhas. o Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, que é justamente para tapar aquele buraco criado, vamos dizer assim, por ter acabado o financiamento das pessoas jurídicas. Antes, as grandes financiadoras da campanha eleitoral eram as pessoas jurídicas. Quando proibiram o financiamento pelas pessoas jurídicas, introduziram aí este fundo de financiamento de campanha eleitoral. Isso já mais ou menos existia, esse financiamento público, porque além do fundo partidário, tinha, por exemplo, o horário eleitoral gratuito e a propaganda eleitoral gratuita, mas a propaganda partidária também. Então, aí eles fizeram um bem bolado lá, eles tiraram a propaganda partidária para aliviar um pouco o prejuízo que este fundo de financiamento de campanha, e tentaram voltar agora. Sim. Isso é importante a gente E as dizer. mudanças que estão no Congresso em relação ao fundo partidário? Então, O que tem de significativo? não, estão querendo trazer de volta o horário eleitoral gratuito, né? Uma das questões que está em pauta. Que era aquelas propagandas fora do período eleitoral, né? Onde o partido divulgava chamada as suas propaganda ações partidária, né? Ela só não acontecia no segundo semestre do ano eleitoral. Ela acontecia em todos os outros anos e semestres, só não acontecia no segundo semestre do ano eleitoral, porque ela era substituída pela propaganda eleitoral. Então, o que existe em discussão lá no Congresso é voltar à propaganda partidária, obrigatória. O que se discute lá é aumentar ou diminuir o fundo especial de financiamento de campanha eleitoral, mas a tendência é sempre que eles queiram aumentar. Então, são essas discussões que estão em trâmite. E outra, também tirar o fundo de financiamento de campanha eleitoral e voltar com a doação de pessoa jurídica. É uma questão que está em discussão para a gente saber se volta ou não doação de pessoa jurídica. Agora, falamos em doação de pessoa jurídica, quais as mudanças em trâmite em relação à prestação de contas? Bom, prestação de contas é alguma coisa que sempre está evoluindo, uma novidade aí mais recente, fazer essa prestação de contas online, né? Porque antigamente faziam 2, 3 prestações durante a campanha, agora é praticamente diário, né? Então, bem antigamente, quando prazo certo, não, mas quando começou, era meses depois, porque não né? tinha, teve uma época que não tinha a prestação de contas do partido, depois introduziram a prestação de contas do partido, aí como é que funcionava? Cada um fazia a sua prestação de contas, um trocava com o outro, ninguém mexia com a prestação de contas de ninguém, um dava salvo-conduto para o outro partido e todo mundo fazia vistas grossas para as irregularidades que aconteciam. Aí começaram a fazer as prestações de contas e hoje você tem prazos rigorosos para introduzir no sistema da Justiça Eleitoral do TSE tanto o valor que você arrecada quanto o valor que você gasta, nota fiscal, quer dizer, não tem essa de, eu vou deixar tudo para o final e vou pegar a nota e tentar conciliar a nota, pega uma nota fria, vamos falar no português claro, hoje em dia é tudo online, hoje em dia essas notas fiscais são todas notas fiscais eletrônicas, então o cruzamento é muito fácil, tanto é que a gente vê caso na Justiça Eleitoral de candidato que deixou de declarar uma nota de R$300, porque às vezes passa, numa campanha de 2 milhões, exato, e aí, 1 milhão de reais, uma nota às vezes de 40, 50 reais passa. E a Justiça Eleitoral falou, opa, e aquela nota lá de 50 reais? Então, hoje está online, hoje está transparente. Agora, doutor, é uma pergunta até interessante que eu vou fazer uma dúvida que me surgiu agora. Por exemplo, durante uma prestação de contas, um fornecedor qualquer que quer prejudicar um outro candidato, vamos supor até um candidato adversário, ele pode emitir uma nota fiscal e de repente isso não entrou na prestação de contas porque o candidato ele não tem o conhecimento e aí depois isso pode complicá-lo mesmo? Pode acontecer isso, é uma possibilidade, mas o que é mais comum, Guga, é que cabos eleitorais que não estão autorizados a emitir nota
em nome do candidato, eles tendo o CNPJ, porque esse CNPJ é público, Sim. ele pega lá na hora que ele vai no almoço, embora o candidato não tenha dado essa Não se autorização para comprometeu, ele, tal. ele vai lá e dá o CNPJ para pedir o reembolso depois para o candidato, aí o candidato fala, eu não vou te dar o reembolso. Então, Mas a nota já foi lançada, né? acontece isso, Sei. dependendo do valor, as contas são aprovadas com ressalva, dependendo do valor, são rejeitadas, mas cabe aí, obviamente, ao candidato que estiver de boa fé entrar aí com uma ação judicial em relação a quem causou esse dano. Agora, uma coisa interessante, você falou de prestação de contas, eu lembrei, eu tive um caso interessante de contratos de cabos eleitorais que foram firmados e os cabos eleitorais apareceram. E a Justiça Eleitoral exige que o candidato apresente a prova da rescisão desse contrato de trabalho. E aí as pessoas desapareceram e não conseguiram e as contas do candidato foram rejeitadas por isso. Então, a Justiça Eleitoral está bastante rigorosa com prestações de contas de Agora, candidato. é normal, acontece do candidato perder um mandato por uma irregularidade dessa? Ou, deixa eu lhe perguntar, doutor, ou as fases de recurso no nosso país, às vezes o cara já acabou o mandato e ainda está em julgamento nas instâncias superiores? Bom, a Justiça Eleitoral é a mais rápida do Brasil, Entendo. é a mais efetiva. Agora, tem caso da eleição municipal, tem um caso, por exemplo, de São Caetano, Exato. vou falar o caso da cidade, né? Tem um caso de São Caetano que está sendo julgado agora no Tribunal Regional Eleitoral referente à última eleição municipal, quer dizer, já está Praticamente no prefeito fim do mandato. terminando o mandato e está lá correndo o risco de cassação ou não. Veja, às vezes ele é cassado, às vezes ele não é cassado. Imagina você ficar com uma espada no pescoço durante o mandato. Não é bom nem para a sociedade, não é bom para o prefeito, para a cidade, porque fica essa insegurança. Os adversários, obviamente, vão trabalhar falando que vai ser cassado e... Quer dizer, de qualquer forma desgasta a imagem, Não, né, do gestor. isso prejudica. Então, Exato. às vezes acontece, mas não é o normal. Esses casos de prestação de contas, quando julga irregular a prestação de contas, normalmente entra-se com uma investigação judicial alegando o abuso e isso não costuma demorar muito para ser julgado, mas às vezes acontece de casos demorarem mais. Agora, um assunto muito discutido também nos últimos dias é a questão, aliás, né, nos últimos anos já, é a questão da candidatura avulsa. E lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso sinalizou que deve fazer audiências públicas para discutir o assunto se realmente o candidato pode ser, né, concorrer a uma eleição sem ter uma filiação partidária. Aí a gente já vai com algumas barreiras que o senhor vai explicar. Mas o senhor acha viável que isso aconteça em quanto tempo? Bom, isso depende de uma mudança constitucional. Hoje, nos termos da Inviável. Constituição Federal, é uma condição de elegibilidade. A gente tem, para o sujeito ser candidato, ele tem que preencher condições positivas, que são as condições de elegibilidade, e não devem estar presentes condições negativas, que são as inelegibilidades. Então, o que são as condições de elegibilidade? Circunstâncias que ele tem que preencher para poder ser candidato. Uma das condições de elegibilidade é justamente a filiação partidária. Então, hoje, a filiação partidária é uma condição de elegibilidade. Significa o seguinte: o sujeito, para ser candidato a alguma coisa, ele tem que estar necessariamente vinculado a um partido político. Agora, em outros países do mundo existem, por exemplo, nos Estados Unidos, existem candidaturas avulsas, né? Existem outros países que têm candidaturas avulsas. É uma coisa que tem se pensado aqui também, porque aqui o mandato pertence ao partido, no caso do legislativo, né? No caso do O Senado, não. Fora o Senado, né? Fora o Senado, o presidente da República ou e prefeito. majoritários também, Os cargos de presidente da República, de senador e de prefeito não estão sujeitos a essa questão da infidelidade partidária. Também, governador também pode mudar de partido sem problema. Você vai ter para deputado estadual, deputado federal e para vereador. Legislativo, né? Para vereador, fora o senador, né? São os cargos proporcionais. Os cargos majoritários, estão fora. Mas o que acontece? O sujeito fica vinculado ao partido. Aí, às vezes, o partido muda a sua bandeira, a sua direção no meio do caminho. Aí o sujeito que quer seguir aquela bandeira inicial, ele acaba tendo que entrar com uma ação de justificação de
de desfiliação partidária, que é uma coisa difícil. Então, com a candidatura avulsa, o sujeito volta como ele quiser, mas também é bom deixar claro, Guga, Claro. porque o que acontece? O sujeito, quando ele está fora do partido, ele não tem direito aos benefícios das bancadas, das lideranças, Não pode etc. participar de Não vai participar de comissões. comissão, ele vai ficar sozinho, a não ser que, dentro das candidaturas avulsas, que é o que também vem se pensando, os candidatos avulsos possam formar Um bloco. bancadas, Uma possam bancada. formar um bloco e aí, com isso, participar como candidatos avulsos, como se fossem um partido na Casa Praticamente aí Legislativa. vira um partido, fica sem sentido. né? Mas aí acaba tendo que ter a negociação. A atividade política é uma atividade de negociação. Se o sujeito não consegue se conciliar com os demais, fica difícil ele também fazer isso numa candidatura avulsa. Né? Doutor, o senhor é um dos maiores especialistas do Brasil em direito eleitoral, não posso deixar de fazer algumas perguntas para o senhor. Por exemplo, né, esclarecer para o telespectador de forma didática. Quando o candidato quando o deputado, o próprio vereador é expulso do partido, ele perde o mandato? Como funciona? Quando ele é expulso do partido, ele não perde o mandato. Quem é expulso, o ato de expulsar é o ato do partido, então o sujeito que foi expulso ele não sofre a consequência da perda do mandato. Uma coisa que se discute é a questão de formação de um novo partido, aquele parlamentar que migra para um partido novo. Existem correntes aí no sentido de que ele leva o tempo além de ele não perder o mandato, ele leva o tempo de televisão, que ele leva o fundo partidário, né? Tem essas teses, mas com certeza absoluta a jurisprudência do TSE é pacífica nesse sentido. Quando o sujeito é expulso, ele não perde o mandato. Ele perde o mandato se ele se desfiliar sem o reconhecimento de justa causa por parte da Justiça Eleitoral. E tem uma questão interessante também, Guga. O que seria justa causa? É importante que a gente... Questão da justa causa. Por exemplo, um partido que muda completamente o seu direcionamento. Partido que é um partido voltado ao meio ambiente e que passa a atacar o meio ambiente da noite para o dia. Isso é o caso clássico, né? Sim. E outra hipótese legal é do que eles chamam de grave discriminação pessoal. O que é grave discriminação pessoal? O sujeito ele está no partido, mas o partido não chama para reunião, discrimina, não deixa ele participar de comissão, não deixa ele participar de nada. O partido deixa ele isolado, persegue, quer expulsar, tudo que ele faz é motivo para perseguição, enquanto que outros que fazem a mesma coisa não têm o mesmo comportamento. Agora, por exemplo, muitos presidentes de partido falam: vamos estudar a expulsão de tal deputado. O partido também não é vantagem nenhuma expulsar ninguém, né? Não, mas a rigor, para o partido, quando ele expulsa alguém, ele mantém o dinheiro do fundo partidário e mantém o tempo, né? Entendo. Agora, o ele dá deputado expulso não leva o tempo de TV nem o fundo. Não, agora, o que acontece? Ele dá uma alforria para o deputado, que aí o deputado ele pode permanecer sem partido ou se filiar ao partido que ele quiser. Ou se filiar ao partido que ele bem entender. Agora, também é bom deixar uma coisa clara, que a gente está falando institucionalmente, que não tem partido perfeito. Né? Hoje, o que a legislação tem feito, obviamente com as limitações, porque quem faz as leis são os próprios interessados. Né? Mas hoje, o que o Tribunal Superior Eleitoral tem buscado é um aumento da democracia partidária. Então, normalmente partidos que têm órgãos muito enxutos, órgãos de deliberação muito enxutos, por exemplo, 5 vão decidir o destino do partido sempre. Esse partido ele não vai ter uma alternância, assim como é salutar a alternância no executivo e no legislativo, nos poderes, partidos também, né? Também nos partidos. Então, aquela figura do cacique partidário, que é aquele que é o, aspas, dono do partido, ela tende a desaparecer. Acho que é uma tendência, então. É uma tendência. O TSE já tem exigido órgãos de deliberação
maiores, só que aí também às vezes acontece o seguinte, o órgão de deliberação maior tem 50 pessoas, a família inteira do presidente do partido, isso pode acontecer, mas são mais pessoas, já existe um aprimoramento, mas vai chegar um momento que os partidos vão ser verdadeiramente democráticos e qualquer pessoa que entrar no partido, em tese, vai poder acessar a presidência do partido por meio de eleições democráticas. Agora, doutor, para as eleições de 2020 vão ser uma mudança significativa também, que é o fim das coligações, né, para eleições proporcionais. Qual o impacto disso nas eleições? Significa o seguinte, Guga, que cada partido vai ter que fazer sozinho o quociente eleitoral. Significa que se precisa de, por exemplo, 300 votos para eleger alguém, o partido, a rigor, ele só vai fazer uma cadeira se ele fizer aqueles 300 votos. Não é exatamente assim, porque pode ser que ele faça, por exemplo, 250 votos e no critério de redistribuição ele acabe, mesmo fazendo 250 votos, tendo uma cadeira naquela famosa distribuição das sobras. Mas significa que quando for montar a chapa, antes os partidos eles montavam a chapa pensando nos puxadores de voto da coligação. Então, tem 3 de um partido, 4 do outro, esses 7 aqui a gente consegue eleger. Agora não, agora o partido é isolado, então aquele partido que não conseguir fazer o quociente eleitoral, ele não faz, ou corre o risco de não fazer nenhuma cadeira. Doutor, a consequência disso é mais candidatos ao majoritário? Não, eu entendo que não. Eu acho que a tendência o estudo vai ter que ser diferente. Antes, como eu disse, se montava a chapa pensando num conjunto de partidos. Agora, você vai ter que colocar... Agora tem a janela partidária, então aquelas pessoas que fazem votos, você vai ter que trazer para o seu partido para que o seu partido faça quociente. Lembrando o seguinte, que não adianta também só fazer o quociente eleitoral, de repente você faz 3 vezes o quociente eleitoral, você tem direito a 3 cadeiras, mas só vai entrar se tiver pelo menos 10% dos votos, que é o que aconteceu, por exemplo, com o PSL, que acabou teria a rigor direito a mais cadeiras, mas como não teve lá candidatos com 30 mil votos... Foi até essa cláusula de barreira, isso? Aquela cláusula de desempenho também, né, que eles chamam. Então, se não tiver uma determinada votação, o sujeito não se elege. Para evitar aqueles fenômenos... Enéas, por exemplo, o maior fenômeno aí foi o Enéas, que elegeu, salvo engano, um parlamentar com 300 votos, 560 votos, alguma coisa do gênero. Então, para evitar, e isso ia acontecer agora com a Joyce Hasselmann e com o Eduardo Bolsonaro também, não fosse essa limitação aí dos 10% para ter, porque é um negócio surreal. Você tem parlamentares aí que fazem 90 mil votos e não se elegem, e alguém que faz 10 mil votos e se elege. O objetivo é a representatividade também da votação da pessoa, não do partido, que é mais importante, mas os votos que a pessoa teve também. Não tem sentido alguém que tenha 500 votos ser eleito deputado federal. Doutor Arthur Rollo, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Mais alguma mudança significativa que você vê para 2020? Não, são essas as mudanças. Eu acho que a gente abordou bem, e toda vez que a gente fala de eleição é bom a gente deixar claro, estamos chegando perto de uma eleição, para todo mundo já ir se informando, acompanhando a vida aí daquelas pessoas que estão se colocando como candidatas, não deixar para a última hora para decidir o voto. O voto até pode ser decidido na última hora, mas acompanha o desempenho desde já, porque aí você vai ter uma visão melhor dos candidatos. Doutor, muito obrigado pela sua presença nessa discussão. Eu que agradeço, Guga, até a próxima. Certo, eu recebi aqui o doutor Arthur Rollo, que é especialista em direito eleitoral. Nós falamos aí das mudanças na lei eleitoral para 2020 e também algumas dúvidas aí, algumas mudanças que vão acontecer para as próximas eleições. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!
vale a pena. Muito bem passado, assim.